hormônios metabólicos da tireoide. Tireoide é a glândula situada à frente da traqueia. Se você passar a mão assim, você vai sentir os anéis traqueais. E se você palpar com carinho, você consegue inclusive palpar a sua tireoide. Tireoide é uma glândula em forma de borboleta situada à frente da traqueia. Se nós pegarmos, já nota aqui de cara, ó, como é que a tireoide é irrigada, ó, bastante irrigação sanguínea. Se nós pegarmos a tireoide e fizermos uma histologia, nós vamos ver dois tipos de células. Células formando uma estrutura conhecida como folículo e, portanto, essas células são células foliculares. E células que estão ao lado das células foliculares, conhecidas como células parafoliculares ou simplesmente célula C. Por que célula C? Porque as células C, ou parafoliculares da tireoide, produzem um hormônio chamado calcitonina, letra C. Já as células foliculares produzem os chamados hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. Triiodotironina e T4, tetraiodotironina, mesma coisa que tiroxina. Então, triiodotironina e tetraiodotironina produzido pelas células foliculares. Quando eu falo hormônios metabólicos da tireoide, eu estou falando precisamente do T3 e do T4. Tá? T3 e T4 são os hormônios metabólicos da tireoide. Legal. Tireoide, muito parecido, né? A regulação da secreção da tireoide. Hipotálamo produz TRH, que age nos tireotropos, produzindo TSH. TSH, o hormônio estimulador da tireoide, atua na tireoide em quais células? O TSH atua nas células foliculares. Ah, mas por que ele não atua nas células parafoliculares? Porque não tem receptor. Tem receptor nas células foliculares. E quando atua nas células foliculares, essas células foliculares passam a produzir os hormônios tireoidianos T3 e T4. O que o T3 e T4 faz? T3 e T4 agora subiu, aumentou na corrente sanguínea, vai inibir os tireotropos, vai inibir o hipotálamo, portanto diminui TRH, diminui TSH, diminui a ação na tireoide e, portanto, vai diminuir T3 e T4. T3 e T4 agora diminuído, não tem mais nada inibindo os tireotropos e nem o hipotálamo. Portanto, volta a produzir TRH, volta a produzir TSH, volta a produzir os hormônios tireoidianos. Aqui nessa bonita imagem do Tortora, está mostrando como assim, né, as células foliculares, aqui é uma célula folicular, como assim a célula folicular da tireoide produz T3, T4? Parece mágica, né? Mas aqui está mostrando o seguinte. Então aqui está o folículo tireoidiano. Tá? Aqui está um folículo. Aqui são as células foliculares e aqui é um capilar sanguíneo. Então aumentei de tamanho. Aqui o capilar sanguíneo e aqui as células foliculares. Tem algumas etapas para produzir o T3 e o T4. A primeira dela é a seguinte. Na célula folicular tem uma bomba de iodeto. Uma bomba que capta iodeto da corrente sanguínea. Aliás, é fantástica a captação de iodeto pelas células foliculares. A tireoide retira muito iodeto da corrente sanguínea. Então aqui tem uma bomba que retira iodeto da corrente sanguínea e joga para dentro da célula. Na célula, esse iodeto vai passar pela membrana voltada para a luz do folículo e vai sofrer vai sofrer oxidação para formar o iodo. Iodeto é I-. Então tem que ser oxidado para formar o iodo. As células foliculares também sintetizam TGB, tireoglobulina. E a tireoglobulina também vai para a luz do folículo. E é na luz do folículo que a tireoglobulina vai ganhar a tirosina
tirosina, tá aqui azulzinho, ó, pequenininho, né? Junto com o iodo, ou seja, iodinação da tirosina. Tirosina é um aminoácido, né? Vai ganhar os iodos. Agora tem iodo, porque o iodeto foi oxidado, né? E nota que, ó, que detalhe aqui interessante, né? Tireoglobulina, quando ela está com as suas tirosina iodinada, formou aqui, ó, tireoglobulina com as tirosinas iodinadas. E aí, tirosinas iodinadas, o passo 5, né? Acoplamento de T1 e T2. Então, se eu uno T1 com T2, eu formo o quê? Triiodotironina. Se eu uno T2 com T2, eu formo o quê? Tetraiodotironina. E agora sim, está formado tiroglobulina com T3 e T4. E o T3 e T4, né? A parte da célula folicular voltada para a luz do folículo vai captar isso, vai captar e vai converter, né? Retirar aí a tiroglobulina e deixar somente T3 e T4 para a corrente sanguínea. Então é dessa forma, né, que é sintetizado T3 e T4. Aqui é uma pinocitose, né, ou seja, né, engloba, né, a partícula coloidal. Coloidal é isso aqui, né, a tiroglobulina já com T3 e T4 no seu arcabouço. E aí dentro da célula o lisossomo faz ali a digestão, deixando T3 e T4 que vai para a corrente sanguínea. E T3 e T4, para ser levado na corrente sanguínea, tem que ter uma proteína. É a TBG, globulina ligadora de tiroxina. TBG, cuidado para não confundir. TGB, que é tiroglobulina, faz parte lá da síntese do T3 e T4, lá na luz folicular, com TBG, do inglês, né, globulina ligadora de tiroxina, que é a proteína que vai transportar T3 e T4 via corrente sanguínea. E aí, efeitos fisiológicos do T3 e T4. Já comentamos que o T3 e T4 atravessa a bicamada lipídica, os hormônios derivados da tirosina, que tem ação em receptor dentro da célula, mais precisamente no núcleo. O T4, assim que atravessa a bicamada lipídica, sofre ação de uma iodinase. Iodinase retira um iodo e forma também T3. Por isso que pessoas que têm hipotireoidismo tomam tiroxina, T4, Puran T4. Né? Não tem problema. O T4, quando atravessar a bicamada lipídica, vai sofrer a ação da iodinase e vai se transformar em T3. O T3 é que vai agir no receptor acoplado ao DNA. O receptor tiroxina é diretamente acoplado ao DNA. Altera a transcrição gênica, né? Aumenta a síntese de novas proteínas. O que essas novas proteínas vão fazer? A principal ação dessas novas proteínas sintetizadas no núcleo, sintetizadas no citoplasma, né, sintetizadas dentro da célula, sob a ação do T3, é aumentar o metabolismo. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui está a taxa metabólica basal. Conforme vai aumentando a quantidade de hormônios da tireoide, vai aumentando a taxa metabólica basal. Mas como assim, professor? T3 faz aumento do metabolismo? Porque essas novas proteínas sintetizadas vão aumentar, por exemplo, o número de mitocôndrias. Mitocôndrias? ATP. Mais ATP, mais energia para a célula poder aumentar o seu metabolismo. Né? Maior síntese da bomba de sódio potássio ATPase. Aumenta a presença de bomba de sódio ATPase, o número de bomba na membrana plasmática. Aumenta o consumo de oxigênio. Bomba de sódio potássio, oxigênio. A célula não está trabalhando mais, portanto vai despolarizar mais, portanto vai ter que repolarizar mais. Bomba de sódio. Oxigênio, porque é dentro das mitocôndrias, que faz o uso do oxigênio para poder sintetizar ATP. Maior absorção de glicose, energia para a síntese de ATP.
gliconeogênese. Gênese, formação, neonova, nova formação de glicose. Significa sintetizar a glicose a partir de elementos que não são necessariamente carboidratos. Por exemplo, sintetizar a glicose a partir do glicerol das gorduras. Né? Aumenta a gliconeogênese. Aumenta a glicogenólise, quebra do glicogênio. Se quebra o glicogênio, forma mais glicose. Ora, se eu estou produzindo glicose a partir das gorduras, se eu estou fazendo a quebra do glicogênio, vai ter mais glicose na corrente sanguínea. Tanto vindo de elementos que não são diretamente carboidratos, quanto vindo do glicogênio. E na presença dessa glicose na corrente sanguínea, aumenta a absorção, mais glicose dentro da célula. Para quê? Para sintetizar ATP. Preciso de ATP para aumentar a taxa metabólica. Aumenta a lipólise, quebra de gorduras. Portanto, na presença de T3 e T4, a pessoa emagrece. Aumenta a síntese proteica. Aqui, detalhe, né? De forma geral, aumenta a síntese proteica e aumenta a taxa metabólica basal. Na presença do T3 e T4, ativa a síntese dessas proteínas intracelulares que vão causar efeitos cardiovasculares. Por exemplo, aumento do débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então o coração vai ejetar mais sangue a cada minuto. Como? Porque aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Vamos ver isso bem lá em sistema cardiovascular. Se aumentar a frequência, aumentar a força, né, aumenta o débito cardíaco. Aumenta o fluxo de sangue nos tecidos. Tem vasodilatação nos tecidos para chegar mais sangue. Então você tem um coração bombeando mais sangue com vasodilatação no tecido. Além de ter mais sangue circulante, ainda tem mais sangue chegando nos tecidos. Aumentar o metabolismo. E aumenta a frequência respiratória, né, para aumentar assim o consumo de oxigênio. Essas proteínas têm um passo importante no desenvolvimento do sistema nervoso central. Olha isso. T3 e T4 ativam a maquinaria intracelular que ativa proteínas importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central. Se nessa fase do desenvolvimento não tiver T3 e T4, o sistema nervoso central tem um desenvolvimento retardado. Olha isso, que coisa importante. Uma condição, né, conhecida como cretinismo. Quando você fala, fulano de tal é cretino, o que você está falando? Que essa pessoa não teve T3 e T4, né, na sua vida fetal e na primeira infância e, portanto, ela não teve o seu corpo desenvolvendo de forma funcional e nem o seu sistema nervoso central desenvolveu de forma funcional. Isso é cretinismo. Além disso, esses hormônios, crescimento. Para crescer, o metabolismo tem que estar aumentado. Né? Então, o hormônio do crescimento atua no crescimento, mas não é só ele. Né? Tem que ter aí o T3 e T4 para ter um desenvolvimento do corpo, né? Aumento do metabolismo. Né? Principais ações, então, aumenta a taxa metabólica basal, estimula a síntese proteica, já falamos, aumenta o uso da glicose e ácidos graxos para a produção de ATP, aumenta a lipólise para ter mais ácidos graxos, aumenta a excreção de colesterol. Isso aqui é um detalhe importante. Na presença de T3 e T4, ele tem uma ação estimulando o peristaltismo intestinal, estimulando o centro da fome, para a pessoa comer mais, aumenta o peristaltismo e aumenta a excreção de colesterol. Comer mais, aumentar o peristaltismo tem sentido. Né? Aumentar substratos para as células poder produzir mais ATP. Né? E tem uma ação também aumentando a excreção de colesterol, principalmente via bile. Né? O fígado, nós vamos ver isso com calma, sistema digestivo, o fígado elimina colesterol na bile. Então, na presença de T3 e T4, aumenta a excreção desse colesterol. Acelera o crescimento corporal e contribui para o desenvolvimento do sistema nervoso. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela.
Até a próxima aula!